Agora, eu tratei convosco sobre como usufruir do poder de Deus em sua plenitude. Como usufruir do poder de Deus? E eu falei que existem duas formas: ouvindo a palavra de Deus de forma racional, intelectual, que nos faz bem no dia a dia. E o outro jeito, e por não ter uma palavra melhor, uma frase melhor, eu disse: ouvir ao Senhor Deus de forma espiritual. Isso nós falamos há 2 domingos atrás. Como usufruir do poder de Deus em sua plenitude? É ouvindo a Deus. E ouvir a Deus de forma racional, intelectual, ponderada. E isso vai nos ajudar no dia a dia. Mas a melhor maneira é ouvir a Deus de forma espiritual. E é algo de Deus. Homem nenhum consegue fazer isso. Eu não consigo fazer assim: agora eu vou me deixar ser usado e agora Deus vai falar com você. Eu não posso fazer isso. Eu apenas abro a minha boca e falo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No meio dessa fala existe um pedacinho que é algo assim diretamente para você especificamente. E eu não sei dizer qual hora é. Ainda bem que eu não sei também. Eu glorifico a Deus por isso. Mas hoje eu quero ler com vocês o Lucas 18. O Lucas 18. E o nosso tema vai ser: achará fé na terra? Haverá fé na terra? Deus achará fé na terra? Deus está achando fé na terra? Quero pensar nesta sentença: Deus está achando fé na terra? Amém? Lucas no capítulo 18. Lucas no capítulo 18 é o que nós estaremos lendo. Capítulo 18, Lucas, e o versículo 1 a seguir diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus contou uma história sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O tema de Jesus, então, qual é? Qual é o tema de Jesus? Qual é o assunto de Jesus? Qual é a lição de Jesus? Orar sempre. Esse é o tema de Jesus. Ele contou uma história sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele começa com a história, verso 2. Havia uma certa mulher, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, o juiz, dizendo ao juiz: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, o juiz, por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse o juiz consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, aqui é uma respirada, um entretanto, uma resposta. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. 5 de novo. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me, me incomodar. 6. Então disse o Senhor. Acabou a história, e agora Jesus falando. Acaba a história de Jesus, aí ele conclui: então disse o Senhor, Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai no que, não apenas o que, mas no que. É uma localidade, percebem? No que é uma localidade.
Em que aspecto, em que ação, por qual atitude o juiz diz isso? Por qual atitude o juiz disse isso? Esse juiz iníquo. Continua Jesus, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí, ponto, a conclusão de Jesus, e aí ele levanta uma coisa impressionante. Contudo, lembra do portanto, entretanto, e agora o contudo? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Parece que esse finalmente, olhem para mim todos vocês, parece que esse final não faz parte do todo. E não faz realmente, a peça literária mudou aqui. A perícope literária mudou aqui. Aonde que ela está linkada? Lá no quê? O que foi? Qual foi a ação daquela mulher? Qual foi a atitude que o Senhor chegou a chamar de local? Quando ele fala, considera no que diz esse injusto juiz. Não o que, não a fala, não simplesmente a frase, mas no que, por que que ele disse isso? Jesus então está chamando aquela atitude constante da mulher, a ação que não desiste, aquela atitude constante, aquele procedimento. Ele está falando, considere, ele está falando para os discípulos dele, ele está falando para nós. Na sequência aqui, ele vai continuar falando de oração. Ele vai continuar. A outra peça literária a seguir é dois homens que vão orar. Dois homens que vão orar. Um é completamente legal, ou legalista, ou obedece à lei, mas não foi homenageado, nem elogiado. Então a questão aqui tem uma coisa muito séria aqui que eu quero abordar com vocês. Então, quando ele fala, considera no que diz, ele não está falando que fé é apenas um blá blá blá. Não é um sentimento, irmãos. Porque essa mulher, o texto não nos diz a historiazinha de Jesus, não diz para nós quanto tempo, só diz que ela incomodava mesmo. Ela incomodava mesmo, insistia, e insistia, e insistia. Achará, aí ele conclui, quando porventura o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Achará fé na terra. Então esse pedacinho no final é o que me cabe nessa noite. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus está às portas, está voltando. Se na época que Paulo escreveu suas cartas, se na época que João escreveu suas cartas, se na época que Pedro escreveu as suas cartas, eles já diziam que Jesus estava às portas, imagina hoje. Então o que seria achar fé na terra? O que seria achar fé na terra? O Senhor vai achar você e eu. O Senhor vai achar os seres humanos com fé na sua volta. Dar cura. Eu ministro cura de Deus. Porque existe curar os doentes e existem milagres. São duas coisas diferentes. Existem curas, a gente ministra a cura, e existem os milagres.
Milagre é alguma coisa que é fora do padrão. Cura é você entrar com dor de cabeça, com inflamação, com infecção, a gente saber o que é e traz uma palavra de cura e você é curado. Milagre é alguma coisa extraordinária e lógica da parte de Deus, é uma interferência diretamente de Deus, às vezes quando um homem está pregando, quando um homem está orando, quando uma pessoa está ministrando, mas são duas coisas. Só que veja, irmãos, dar cura não traz fé, irmãos. Dar cura não traz fé. O evangelho, dar a palavra é que traz fé. Então quando vier o Filho do Homem, presta atenção, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Mas como é que alguém tem fé? Como é que alguém tem fé? Então o Senhor está falando em outras palavras, que alguma coisa vai faltar nos dias subsequentes. Alguma coisa vai estar faltando, algum ingrediente. Quando o Senhor voltar, vai achar fé na terra, só que a fé... Você quer abrir a sua Bíblia mais uma vez aí comigo? Lá em Romanos, no capítulo 10. Abra a sua Bíblia comigo. Lá, deixa marcado Lucas aí. Deixa marcado e vai lá comigo em Romanos. Para frente de onde você está. Você estava em Lucas? Vai chegar João, depois chega Atos e depois chega Romanos. Romanos no capítulo 10. Então quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. E fé não é algo sentimental, não é algo emocional. A gente até sente, a gente até se emociona, mas o sentimento por si só não quer dizer que eu estou com fé. Eu posso ter fé sem sentir nada, ou eu posso ter fé e sentir muita coisa, mas não quer dizer que uma coisa é sem a outra. Romanos capítulo 10, Romanos 10, o versículo 17, diz assim, ó, assim a fé, Romanos 10, 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De novo, e assim a fé é pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que a gente tem fé? Pela pregação, pelo ensino da palavra, pela ministração da palavra. Amém, irmãos? Sou eu que estou dizendo isso, meu irmão? Não, irmãos. Olha o versículo de número 8. Olha o versículo 8 desse mesmo capítulo aí. Versículo 8. Porém, o que se diz? Como é que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé. O que é que vai entrar no nosso coração? A palavra que traz fé. Amém até aqui, queridos? Eu quero que você entenda isso aqui nessa noite. É preciso que entendamos com nossos neurônios isso aqui. Entender com nossos neurônios. A fé vem pelo ouvir, o 17 de novo. Assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Pelo que Cristo diz, pelo verbo divino. A fé é pelo ouvir, então. E aí de novo 8. De novo 8. A palavra está perto de ti. Está na sua boca, está no teu coração. Isto é, a palavra da fé que foi pregada, a fé que foi ensinada, a fé que foi ministrada. Amém? Amém? Não precisa abrir. Lá em Efésios capítulo 2, diz assim o texto bíblico: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé não é uma força que você faz, não. Fé não é uma força que você faz, irmãos, um sentimento que você sente, ou uma forçação de barra, como ensinam os orientais. Não, se você começar a declarar, falar, não é confissão positiva. Quem está me ouvindo ainda? Então quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Que fé é essa? A fé que vem por meio da palavra, a fé que vem por meio do ensino, a fé que Deus dá quando Ele fala com a gente, a fé que vem até o seu coração quando você ouve a palavra. Então o primeiro ponto é esse, é pelo ouvir. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra.
Ou seja, irmão, dar cura não traz fé. Não, irmãos. Dar cura não traz fé. Lembra quando o Espírito Santo veio lá em Pentecoste? Vocês se recordam? Que todo mundo ficou cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mas se você observar, os primeiros resultados era zombaria. Quando eles ficaram cheios, aqueles sinais, o vento, como de fogo. Mas o texto diz que algumas falavam, tão louco, é tudo louco, tudo louco, tudo louco, tudo louco. Aí outra turma falou assim, não, está embriagado, está embriagado, está embriagado. Não foi assim? Foi ou não foi? Vocês já conhecem Atos 2, né? Já leram muitas vezes. Só eu preguei isso aqui umas 100 vezes. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa, e línguas como de fogo vieram sobre eles. Poder de Deus desceu. E uma voz começou a surgir no meio das ruas. E o texto diz que uma multidão correu para lá para ver. Uma multidão correu para ver aquilo. Só que a multidão correu para lá e começou a zombar. Ah, tá louco, é tudo louco. Esse bando de crente aí é louco, é tudo louco. Ninguém teve fé, irmãos, naquela hora, daqueles sinais. Os outros falavam assim, não, estão embriagados, beberam, encheram a cara de cachaça. O outro falou assim, como é que eles estão embriagados, se ainda é a terceira hora do dia? Como é que eles podem estar embriagados nessa hora? Não pode ser embriaguez, não. Não pode ser embriaguez, não. Aí depois diz o que aconteceu. Depois, se você vai lendo o capítulo 2 de Atos, depois dessas coisas, Pedro se levantou e começou o quê? Fala para mim, igreja. Fala para mim, irmãos. Depois dessas coisas, Pedro se levantou e começou a pregar. E a pregação dele começou como? Aonde os ouvintes pararam. Pedro começou assim, estes homens não estão embriagados. Não, senhoras e senhores. O que está acontecendo aqui é o que foi dito lá no Antigo Testamento pelo profeta Joel. E aí ele citou o profeta Joel. Quando ele acabou de citar o profeta Joel, todo mundo ficou assustado, espantado e perguntaram, o que faremos? Oh Deus, ainda bem que tem crente aqui, viu? Depois que o Pedro abriu a boca e começou a pregar o evangelho, aí eles disseram, e aí varões irmãos, o que nós faremos? O que nós faremos? Nós estamos percebendo o que nós faremos. Que foi que Pedro disse? Crê no Senhor. A fé vem pelo ouvir, irmão. A fé não vem por você confessar coisas boas, para você ver cores claras. A fé não vem de você entrar no quartinho clarinho, pintar a sua casa de cor bem clarinha e ficar lá pensando no branquinho, no amarelinho, no azul bebê e achar que tudo vai bem. Isso não é fé, irmão. Isso é apenas uma crença. Então a fé, meu irmão, não é dando curas, não é dando prosperidade. Não, dar prosperidade não é dar o evangelho, meu irmão. Não, dar cura, dar milagres não é dar o evangelho, meu irmão. Não é dar o evangelho, querido. Fazer caridade é muito bom, mas você pode fazer caridade, você pode fazer coisas boas sem amor nenhum. O Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, sem amor, nada seria. Então é possível você entregar o seu corpo para ser queimado vivo sem amor. Isso não é pregar o evangelho, meu irmão. Paulo fala assim, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, sem amor, nada seria. Você pode distribuir todos os seus bens, sem amor, o amor de Deus verdadeiro, meu irmão. Você pode. Então, você fazer boas obras, não é pregar o evangelho, meu irmão. Ainda mais com essa modinha agora dos desigrejados, pessoas revoltadas contra os exageros, porque tem muito exagero no arraial evangélico. Existem muitos exageros no meio dos evangélicos. E algumas pessoas se revoltaram e montaram agora o movimento dos desigrejados. Mas são pessoas tolas, pessoas que não têm discernimento, pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. E aí eles querem fugir de um extremo e caem em outro extremo.
Agora a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, ouvir a exposição da Escritura, a exposição do Evangelho, a palavra de Deus, meu irmão, porque a única coisa nessa terra que não passa é a palavra. Está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que segura a gente é a palavra de Deus, meu irmão. O que segura você e eu na hora da calamidade é a palavra que Ele colocou no seu coração. Aquela palavra grita no seu interior. Às vezes você está assim meio que estranho pela vida, meio desanimado. De repente vem uma voz, sem que você se encontre comigo ou com alguém daqui. E aí você começa a se constranger, porque uma voz está gritando dentro de você. Uma voz está pedindo dentro de você. A fé é pelo ouvir, não é por dar curas. E eu oro por cura. Não é dar milagres, e eu oro para que Deus faça milagre. Não é dar prosperidade, e eu oro para que Deus nos prospere. Não é fazer o bem para as pessoas, e eu quero que nós façamos o bem. Mas isso não é dar o Evangelho, não é dar a palavra. Isso não substitui a palavra, meu irmão. E tem muita gente sendo enganada por aí. Tem muita gente sendo enganado. Porque, irmãos, há um outro evangelho pregado por aí. Há um outro evangelho sendo pregado por aí. Isso já acontecia na época do Paulo. Já acontecia, veja comigo aí. Você está em Romanos, né? Vai para Coríntios. Vai para a segunda aos Coríntios. Aí perto onde você estava em Romanos? Vai para a segunda, é o próximo livro, o segundo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Capítulo 11, segundo aos Coríntios. Achará fé na terra. As pessoas continuarão falando a Bíblia, continuarão ensinando e instruindo o verdadeiro evangelho, porque existe um evangelho aguado por aí, misturado, irmãos. E às vezes você, porque vê um milagrinho, você fica todo arrepiado. Às vezes, porque você vê uma prosperidade, você acha que aquilo é o evangelho. Está misturado, meu irmão. Tem muitas pessoas enriquecendo no budismo também. Tem muita gente enriquecendo no islamismo. Tem muita gente que enriquece também no confucionismo, nas religiões orientais, queridos. Então existe um falso evangelho, e Paulo já enfrentava isso. No capítulo 11, de 2 aos Coríntios, no versículo 4 ao 6, capítulo 11, do verso 4 ao 6, vai dizer assim para você e para mim. Olha só, se na verdade, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 4, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Olha que coisa séria, irmãos. Se, na verdade, vem alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Olha para mim aqui, filho. Paulo está falando para os de Coríntios: vocês estão ouvindo outro evangelho. Vocês estão ouvindo. Eu gerei vocês através da palavra. Eu gerei você através do evangelho. Mas vocês estão ouvindo outro Jesus, outro evangelho, se entregando a outro espírito que nós não temos ensinado. Vocês estão se rendendo a outro Jesus, a outro evangelho que nós não temos pregado, a outro espírito diferente. Vocês estão tolerando isso. Verso 5: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está falando de si mesmo, porque ele está sendo rejeitado. Olha para cá, o apóstolo Paulo está sendo rejeitado pela igreja de Corinto. Ele está sendo rejeitado. E quando ele fala isso, porque eu suponho, eu tenho para mim que eu não sou inferior a esses tais apóstolos hoje em dia. Eu não sou inferior a estes. E embora eu seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Na outra versão, na linguagem de hoje, Paulo fala assim: embora eu não seja eloquente, eu não seja fervoroso, não no conhecimento,
Na linguagem de hoje, essa aqui é muito legal. Na outra Bíblia, na linguagem de hoje, ela fala assim, olha, embora eu não seja eloquente no falar, mas eu tenho conhecimento. Eu conheço, eu tenho conhecimento que eles não tinham, os demais apóstolos. Você está me ouvindo ainda, meu irmão? Está ouvindo ainda? Esses dias alguém conversando comigo e perguntava, pastor, se de repente o senhor faltar hoje na igreja, o que a gente faz? Aí eu falei, abra bem os ouvidos e procura alguém que ensina a verdade. Abra bem os ouvidos e vá investigar, pesquisar uma igreja que esteja totalmente mergulhada na verdade. Pastor, mas no nosso meio não tem quem o faça ainda? Eu falo, eu sinto muito, mas por enquanto não tem. Mas vocês não podem ficar sem ouvir a verdade. E não sou só eu que falo a verdade. E tem muitos por aqui mesmo em Suzano. É lógico que tem mais os falsos, os falsários. Aí as pessoas que estavam comigo riram assim, falou, caramba, pastor, tem que ser muito corajoso para falar isso, hein? Abra bem o seu ouvido e analise bem, irmãos. Porque Jesus está perguntando, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Nas entrelinhas ele está perguntando, você vai continuar ouvindo o evangelho verdadeiro? Você vai continuar se rendendo ao evangelho verdadeiro? Você vai continuar se rendendo à palavra verdadeira? Porque o Paulo está falando aqui assim, olha, porque eu suponho em nada que eu seja inferior a esses tais. Eu não sou inferior a esses falsos apóstolos. E embora seja falto no falar, eu não sou eloquente, eu não sou fervoroso para falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Aí ele vai falar do quê? Então, meu irmão, do mesmo jeito que nessa época que havia outro evangelho, eles pregavam outro Jesus, enfeitou tanto Jesus, irmãos, enfeitou tanto o evangelho, que era outro. Esse evangelho da confissão positiva não é evangelho. Esse evangelho que te enriquece é outro evangelho, meu irmão. Esse evangelho que faz os crentes ficarem ricos não é o evangelho de Jesus. Como é que o homem que disse, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, ele não disse isso? Jesus disse ou não disse isso? Ele disse, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, meu irmão. Ele que quando o Zaqueu veio falar com ele disse para o Zaqueu aquelas palavras todas. Quando o jovem rico veio falar com ele disse aquilo para o jovem rico. Acha que Jesus ia falar um evangelho de enriquecimento, irmão? Eu não sou contra você enriquecer, meu irmão, é bom que você enriqueça, mas juntar o evangelho de Jesus ao enriquecimento é maldição. Isso não é bíblico. Mas o que você vê por aí, meu irmão? Uma igreja mais bonita do que a outra, só falta fazer altar de ouro, só falta as caixas de som ser de ouro. É outro evangelho, meu irmão. Não é o evangelho que nos traz fé, não é o evangelho que nos traz poder, não é o evangelho que nos faz vencer o pecado, não é o evangelho do Senhor Jesus. É isso, meu irmão. Lembra o que Paulo disse sobre o evangelho? Porque eu não me envergonho, capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, é o poder do Altíssimo. Como é que nós vamos ter fé? Ouvindo o evangelho, estudando o evangelho, pesquisando o evangelho, prescrutando o evangelho, aprendendo o evangelho. Eu tenho aprendido muitas coisas nesses dias difíceis que eu passei agora. Eu li aquele texto e eu não me dava conta. Quando o texto fala assim, não coloque as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Eu li aquele texto e pensava que era apenas na hora de orar ou expulsar demônio, mas não é. O que eu tenho aprendido nesses dias é que eu tenho dado autoridade para quem Deus não deu autoridade. E eu me arrependo profundamente disso. Eu tenho dado autoridade. Irmão, se você for luz, não há quem esconda você. Se você ouvir o evangelho e for luz em Jesus, meu irmão, não tem quem esconda você. Quando eu entrei na igreja, meu irmão, eu fui tocar violão, eu fui tocar contrabaixo, até bateria eu tentei tocar. Eu ia daqui, eu ia de lá, depois me deram para tocar um pistão, depois o surdo, um instrumento de sopro grandão, assim,
Meu irmão, e eu tocava para cá e tocava para lá. Mas quando eu fui para a praça pregar o evangelho, eu me encontrei, irmão. Quando eu fui no meio da praça, eu e mais alguns jovens, e ali começamos a levantar a voz, meu irmão, eu me encontrei. Não tem quem esconda quando você é luz. Não tem quem esconda. Quando o evangelho chega, quando o evangelho do Senhor Jesus chega, a fé te alcança. A fé te alcança. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Achará fé na terra. Achará você aprendendo. Como seria bom se Jesus voltasse agora, não? Agora não seria uma boa hora para nós? A gente não corre isso, né, irmão? Mas suponhamos que ele volte assim, vamos pensar assim, depois do almoço, irmão. Sabe? Não, domingão depois do almoço. E você roncando, meu irmão, terceiro sono. Tudo bem que eu acho que isso não era demais, mas eu gostaria que ele viesse agora, enquanto a gente está ouvindo a palavra, não é? Não seria delicioso, meu irmão? Enquanto a gente estuda e analisa e ouve a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra, porque a fé é pelo ouvir. É um dom que Deus dá quando Ele fala com a gente. A fé é pelo ouvir. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra. Você quer ver comigo mais um texto para a gente encerrar? Mais um texto, vai lá em Hebreus. Hebreus, vai para frente dos Coríntios aí. Hebreus, lá no capítulo 11. Eu vou até pular o capítulo 1, porque o tempo já deu. Lá no Hebreus, no capítulo 11. Lá no capítulo 11. O capítulo 1 é muito legal também. Vamos ver o capítulo 1, vai. A gente vê o capítulo 1 e depois vai para o capítulo 11. Capítulo 1 de Hebreus. E depois o capítulo 11. Abre para mim aí rapidamente. Quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra. Homens ainda amando a palavra. Gostando da palavra. Se alimentando da palavra. Como se tiver descobrido hoje a palavra. Vai amar a gente gostando da palavra, irmão. Olha o capítulo 1 de Hebreus. Olha só. Havendo Deus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Como é que Deus sustenta tudo que está aqui hoje, meu irmão? Como é que Deus sustenta todas as coisas? O rio correndo, a luz brilhando, a estrela vindo, o vento ventando. Como é que Deus sustenta isso, meu irmão? Vai para capítulo 11 agora. Capítulo 11. Passa aí umas 8 folhas para frente. Capítulo 11. Versículo 3. Capítulo 11. Versículo 3. O que diz aí? O que vem depois? Entendemos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado outra vez, pela palavra de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, do invisível. Pela fé a gente entende. Quando o seu professor chega para você e fala assim: e aí, meu amiguinho, da onde o homem veio? Aí você fala: da boca de Deus. Aí o professor fala assim para você: não, seu tapado, desorientado, o homem veio do macaco. Aí você fala para ele: do macaco veio a senhora, sua mãe, porque eu vim da boca do meu Deus. O meu Deus disse e eu apareci. O meu Deus disse: haja sol e houve sol. O meu Deus disse: haja luz e houve luz. O meu Deus disse: haja vento e houve vento. Tudo foi formado pela palavra. E como é que se sabe disso? Pela fé. Como é que se me prova isso? Pela fé. Como é que você explica isso? Pela fé. Mas que fé é essa? É a fé que está dentro de mim. E como é que se me prova isso? Eu não provo, está aqui dentro de mim.
Me abraça que você pega a fé. Me beija que você beija a fé. Me toca que você toca na fé. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Porque é pela fé que nós entendemos, meu irmão. Nós não entendemos pela lógica da matemática, pela lógica da química quântica, pela lógica da física. Nós entendemos pela fé. É pela fé que eu entendo todas as coisas de Deus. É pela fé que eu sei que Jesus, Ele vai rachar, Ele vai raiar nas nuvens do céu. Do mesmo jeito que o relâmpago sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. É assim que eu creio, é assim que eu entendo. Quando o Senhor voltar, vai achar você com fé, vai achar você aprendendo, vai achar você sendo instruído, sendo ensinado. Ou você vai inclinar para esse falso evangelho, para esse outro Jesus, que enche você de presentinhos, que enche você de mimos, que enche você, parece um Papai Noel. Quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra, vai achar você crendo, entendendo as coisas de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa hora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante. E levanta a sua voz, e aquilo que o Espírito Santo falou com você aí, só com você, faça disso a sua oração. Esse é o tema da